Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai nos ouvir. Bem-vindos à nossa série Só por Hoje, com reflexões sobre a meditação diária de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Marcelo, eu sou um adicto em recuperação, limpo há 8 anos e 9 meses, graças a Narcóticos Anônimos. E estou aqui junto com um companheiro e gostaria de pedir para você se apresentar, companheiro. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite, né? A todos, sou Adenilson, adicto, e graças a Deus de vocês desse programa não me drogo, tô limpo há 20 anos, 3 meses e 10 dias, só por hoje. Muito obrigado desde já pela sua participação aqui junto com a gente. E vamos à leitura da nossa meditação de hoje, 17 de abril. Prioridades, reuniões. No começo, senti que seria impossível frequentar mais do que uma ou duas reuniões por semana, simplesmente porque minha agenda estava sobrecarregada. Mais tarde, percebi que minhas prioridades estavam invertidas. Tudo o mais é que deveria se adequar à minha agenda de reuniões. Basic Text, página 204. Só por hoje. Em meu coração, eu sei que as reuniões me ajudam de todas as maneiras. Logo, eu quero o que é bom para mim. Eu irei a uma reunião. Fica à vontade, companheiro Adenilson, para partilhar aí a sua experiência, a sua reflexão sobre esse texto. Fica à vontade. Tamo junto. É, uma boa meditação, né? Eu, eu lembro, quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, é bem isso, né? Eu tinha colocado na minha agenda como prioridade terça e quinta as reuniões. É, Só que o tempo eu continuei voltando, já a partir de um mês na Irmandade, eu ingressei em dezembro de 2004. Eu conheci o programa de Narcóticos Anônimos, né? O programa de Narcóticos Anônimos foi bem recebido, e só me disseram isso, que eu continuasse voltando às reuniões. E eu não percebi, assim, logo de cara, essa necessidade de estar todos os dias nas reuniões. Então, eu achava que terça e quinta estava bom. Acabei tendo uma dificuldade na minha recuperação, e acabei voltando e fazendo essa sugestão dos 90 dias, 90 reuniões. A partir daí eu vejo que que começou a funcionar para mim de verdade. Então, ao passo que eu continuei voltando às reuniões, eu comecei a falar muito, né, sobre as dificuldades que eu tive na dicção ativa, sobre as dores que eu sentia, né, da pessoa que eu tinha me tornado, das coisas que eu tinha feito contra a minha própria vontade, por causa da compulsão e obsessão do uso das drogas. Mas chegou um tempo que eu lembro assim, que foi muita ajuda dos companheiros, né, orientação, né, de um padrinho, né, no meu primeiro ciclo de apadrinhamento, companheiro que estava todo dia às reuniões, né, ele era um exemplo para mim, ele estava lá todos os dias na sala. E, e o companheiro me sugeriu que eu voltasse uma semana, todos os dias, e eu não falasse, eu só ouvisse. Eu falei, ah, não, mas não dá, né? Eu tenho muita coisa para falar, né? Eu preciso falar. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? E, na verdade, isso me ajudou muito a começar a perceber que os companheiros também tinham dificuldades, às vezes. Acho que acredito que mais dolorosa que as minhas. Claro que cada um sabe a sua dor, né? Eu não posso sentir a dor do outro, mas a empatia, essa coisa de se pôr no lugar do outro, né? É muito importante. Aí eu comecei a ver que meus problemas que eu tinha passado não eram bons, mas tinha pessoas que tinham passado coisas piores do que eu. Isso me deu um certo alívio. A partir do momento que eu continuei voltando às reuniões, eu pus como prioridade diária de todo dia uma reunião. E, foi muito legal, assim, né? Porque eu lembro, eu morava sozinho. O momento mais difícil, companheiros, para mim, era quando eu tinha que voltar para casa, companheiros, depois da reunião. Olha só, eu não conseguia ficar comigo mesmo. Era muito dolorido, né?
E a partir do momento que eu comecei a voltar, essas coisas foram sendo preenchidas, né? Eu comecei a fazer amizade com os companheiros em recuperação, eu comecei a fazer parte, ter um sentido de ser parte mesmo, né? Eu chegava mais cedo ao grupo, ajudava, fazia o café, arrumava as cadeiras. Depois, a partir que eu continuei voltando, eu comecei a ajudar a coordenar as reuniões. E isso foi me ajudando muito, porque isso me deixou, criou um elo mais forte, né? Criou esse elo de vínculo com o grupo, né? Daquelas pessoas. E isso foi muito importante já no início da minha recuperação, né? Eu, eu lembro assim que eu via os companheiros partilharem, né, as conquistas que eles estavam tendo, e eu queria aquilo para minha vida, né? Eu queria, né? Eu cheguei com uma certa idade já em NA e eu não tinha constituído família, não tinha tido sucesso profissional, até um ponto, né? Acredito que até um ponto eu tive sucesso, mas a adicção ativa me privou, né, de ter mais sucesso. E ao passo que eu continuei voltando, essas coisas foram acontecendo na minha vida, né? Hoje eu tenho um relacionamento de 18 anos com uma pessoa maravilhosa. Eu tive sucesso profissional numa empresa por 17 anos. Então, se você criar esse vínculo com as coisas, começou no grupo, com aquelas pessoas, né? O respeito, a coisa de ouvir, de ter compromisso, né? Narcóticos Anônimos, para mim, é muito mais do que um compromisso, é um comprometimento, né? Tem uma coisa que diz que a galinha ela tem um compromisso de botar o ovo, né? E o porco tem o comprometimento de dar o bacon, né? Ele está comprometido, ele compromete a vida dele. Então, acredito que eu preciso pôr como prioridade as reuniões, a Irmandade na minha vida, porque minha vida depende disso. Então, eu passei por muitas dificuldades, né? São vários momentos que eu já não ia mais só por ter esses amigos do DNA, só por aquele abraço caloroso que eu recebi na hora que eu mais precisava, vocês me abraçaram, os membros daquele grupo me abraçaram, né, da nossa Irmandade, mas eu comecei a ter muito mais benefícios, né? Muito mais dádivas na minha vida. Isso é um programa espiritual, né? Eu primeiro foi o falecimento do meu pai, né? Uma pessoa que tinha uma relação muito forte emocional com ele. Eu fui entender tudo isso através dos passos, partilhando na reunião, ouvindo os companheiros, né? Que eu entendi ali que era o amor, né? Que naquele momento eu ainda era muito confuso em relação à minha mãe. Eu direcionava para o meu pai não reagia como eu esperava, e eu ficava mais mal. Então, a partir daquele momento das reuniões, das partilhas honestas, de estar ali diariamente, eu fui identificando essas coisas, eu fui entendendo, sabe? É muito importante estar regularmente nas reuniões, porque são situações que às vezes a gente não consegue, a gente não tem o controle, são surpresas que eu falo que é o Kinder Ovo, né? Tem aquele brinquedinho, ninguém sabe montar aquilo lá, né? Tem aqueles adesivinhos, aqueles troços, geralmente tá faltando uma peça. Então, essa surpresa que a vida me apresenta, se eu não tiver todo dia na reunião, eu acredito que seja a condição do espírito, né? O espírito estiver em paz, no caminho certo, eu vou lidar melhor com essa dificuldade que se apresenta. Eu lembro que depois dessa situação, anos depois, agora já faz uns 4, 5 anos, minha mãe faleceu, foi uma coisa muito espiritual. Faleceu comigo no hospital, no dia que eu fui lá, né? Eu não queria ir lá, eu não queria sentir aquela dor, mas eu já vinha trabalhando muito isso, falando nas reuniões, né? Como que talvez eu iria me sentir, né, com essa passagem da minha mãe, né? Eu não queria passar tudo aquilo que eu tinha passado com meu pai lá atrás. E foi um momento bem difícil da minha recuperação, assim. Mas eu não usei, né? Eu continuei voltando, então eu consegui superar e passar. Então, assim, eu estou partilhando essas coisas por quê? Porque são coisas que acontecem na vida da gente que por mais que você se programe, que você reflita, que você
tenta entender, elas causam um sentimento muito doloroso. E essa dor compartilhada com meus companheiros no grupo, sabe? É, ficam mais toleráveis, né? Não que né, não seja difícil, não que seja mais fácil, mas ficam mais toleráveis. E muitos passaram coisas que eu passei, né? Hoje eu poder passar para os que estão chegando essas experiências que talvez eles vão ter que passar, né? Que não passaram ainda, ou que passaram, mas ainda não conseguiram se libertar do peso da culpa, da raiva, do ressentimento, né? Então, você conseguir partilhar honestamente sobre você, você consegue atingir outros membros, né? E você consegue atrair eles que o caminho é a recuperação, que é as reuniões, que é a partilha honesta. E nem sempre a gente está bem, né? Nem sempre eu estou bem. Mas assim, hoje já faz parte da minha agenda de prioridade a reunião, né? A prioridade é a reunião. Hoje eu já deixo o relógio para despertar de manhã. Eu sou condicionado às reuniões, né? Embora eu nunca deixei de ajudar, né? O grupo é a nossa irmandade. Eu sempre procuro fazer a minha parte pela minha recuperação, né? Essa ajuda eu recebo ela, né? 10 vezes mais, eu não sei, é uma coisa assim, porque o espiritual não se explica, né? O espiritual ele acontece, se sente. Então eu preciso estar nas reuniões para mim poder sentir esses reais valores da vida hoje, que são os valores espirituais, né? Então, quando a gente está na dicção ativa, a gente é muito ligado à coisa material, né? Do que é agora, do que aconteça, né? E nem que, é claro que não acontece nunca sempre do jeito que a gente espera em nenhum momento da vida, mas como a gente lida com as coisas. E hoje, em recuperação, eu consigo lidar melhor, sabe, companheiros, com essas coisas que se apresentam para minha vida. Então, eu não pretendo deixar de ir às reuniões, sabe? Por mais que faça algum tempo que eu continuo voltando, já há 20 anos, 3 meses e 10 dias, eu não me vejo fora das reuniões. A minha prioridade é as reuniões. Então, a recuperação ela acontece, por mais que a gente tenha muito material, né, muita experiência, que é o nosso maior tesouro, é só que nós temos para oferecer. Nossas experiências em recuperação, as reuniões são as prioridades. Então, eu quero agradecer por esse momento, né, de estar podendo compartilhar essa minha experiência com vocês. E vou dizer que eu preciso continuar voltando. É só assim que eu vou me fortalecer física, espiritualmente, mentalmente, através da frequência regular nas reuniões como prioridade. Obrigado a todos. Muito obrigado, em nome do corpo de serviço aqui do nosso podcast. A sua participação foi sensacional. O quanto é importante a gente poder, eu, né, falando de mim, o quanto eu posso ir aprendendo e ouvindo, né, com uma pessoa com mais tempo limpo que eu, com toda essa experiência e dizendo, não, olha, é importante voltar, né? Então, obrigado, muito obrigado. E eu quero lembrar a todos de que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje do livro Só por Hoje. E para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ter a meditação completa, visite o nosso site na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. Se você quiser adquirir qualquer livro, incluindo esse da nossa meditação diária, ou qualquer outro material oficial de Narcóticos Anônimos, é só entrar no nosso site, na nossa loja virtual, na.org.br/loja. Amanhã tem mais. Não se esqueçam, a jornada continua.